Muito bem. Ok. Boa tarde. Hoje é 13 de junho e essas são as leituras de John Finnis. Eu sou o professor Rodrigo Raposo e nós vamos hoje continuar com o capítulo 5. No nosso último encontro, a gente falou do item 5.1, onde o John Finnis apresentou o bem da razoabilidade prática, né, e como esse bem estrutura a busca dos demais bens. Então, o bem da razoabilidade prática, ele é um bem humano básico, porque nós estamos melhor com ele do que poderíamos estar sem ele, né? E ele é o bem que, de certa maneira, integra todos os demais bens dentro de um determinado projeto. O projeto que é realizado pelos bens humanos básicos, ele é um projeto de vida, né? E ante a infinidade de maneiras de realizar os bens humanos básicos, surge o problema de ter que escolher quais desses bens serão realizados. Então, essa escolha coloca os problemas para a nossa razão prática, a maneira como a gente se relaciona com a economia da realização de nosso projeto de vida, né? E nós vimos algumas dificuldades para realizar esse projeto, né? Porque ele exige um bom julgamento, ele exige inteligência, ele exige um emprego consciente da inteligência. Então, tanto Aristóteles quanto Aquino, eles vão falar que é necessário empenho, capacidade, o cultivo de bons hábitos, que podem habilitar as pessoas a ter uma reflexão sobre a sua conduta, sobre o seu projeto de vida, que seja frutífero. Essa qualidade de buscar uma boa vida, ela forma um caráter, ela forma um bom caráter e ela permite que o sujeito tenha uma vida que é considerada uma vida feliz, né? Esse sentido de feliz é um sentido de significativo, é o sentido de uma vida que tem propósito, é o sentido de uma vida vivida conscientemente. Não é o sentido que, por vezes, pode ser enganoso, de felicidade no sentido de uma alegria superficial. É lógico que a vida vai ter aqueles momentos em que você vai estar mais contente, né? Mas o que é essencial nesse florescimento humano é a noção de sentido. Bom, e aí nós chegamos aos itens que a gente vai trabalhar no dia de hoje. O que é preciso para que se tenha comprometimento, o que é necessário para que se participe do bem humano chamado razoabilidade prática. O primeiro requisito que o Finnis coloca é que você precisa ter um plano de vida coerente. Como assim? Os bens humanos, eles são perceptíveis por qualquer indivíduo racional, mas eles só se tornam mais claros a partir da nossa reflexão. E os bens humanos básicos, embora eles sejam apenas 7, eles são muito abertos e há infinitas maneiras de realizá-los conforme nossas inclinações e nossos desejos. De maneira que cada um, conforme as suas características, possibilidades e inclinações, vai escolher qual é o modelo, qual é o projeto de vida que ele pretende realizar. Então, até esse ponto, o Finnis, ele compartilha da ideia do John Rawls, que na obra Teoria da Justiça falava de um rational plan of life, né? Um plano de vida racional. Então, a primeira ideia é, eu preciso ter um plano de vida, né? Então, se eu vivo à toa, se eu vivo de qualquer jeito, eu estou sendo tolo, eu não estou empregando, eu não estou participando desse bem humano básico que é a razoabilidade. Eu preciso desejar alguma coisa, eu preciso assumir alguns compromissos. Esses compromissos não são simplesmente um quebra-cabeça que eu monto, ou uma receita que eu sigo, e de repente eu tenho uma vida boa e significativa. Não é isso, né? A ideia é que, diante dos 7 valores humanos básicos e das suas infinitas possibilidades de realização, eu terei oportunidades, inclinações, vontade,
de realizá-los de alguma maneira. E aí eu terei que fazer escolhas e terei que integrá-los da melhor maneira possível. Então, a realização do bem humano não é uma receita simples, não é uma receita pronta, ela vai ter uma resposta para cada indivíduo e cada um vai viver a sua vida conforme os seus próprios compromissos. E essa vivência, ela é um caminho constante, onde a vida vai colocando desafios, obstáculos, oportunidades, e nós vamos nos adaptando, alterando prioridades, alterando objetivos, alterando planos, vivendo as possibilidades que a vida traz em um processo constante. Então, uma coisa de destacar na teoria da lei natural é a ideia de que nós somos seres racionais, capazes de planejar uma existência significativa e que essa capacidade de planejar uma existência significativa não significa que seja fácil ou que haja uma receita que sirva para todos. Bom, a outra exigência para que se participe da razoabilidade prática é que se deve evitar preferências arbitrárias entre valores. Finis compreende que preferências entre valores são naturais. Elas vão decorrer daquilo que eu priorizo, daquilo que mais me interessa, das circunstâncias em que eu vivo. Então, não há problema em ter preferência. Eu vou priorizar o meu bem-estar físico, ou eu vou privilegiar o bem do conhecimento, ou eu vou priorizar a minha religiosidade, ou eu vou procurar privilegiar o bem da apreciação estética. Enfim, e as inúmeras, infinitas maneiras em que cada um desses bens pode se realizar em nossas vidas. Então, estabelecer prioridades, escolher ênfases, escolher um projeto de vida é natural e é algo que nós devemos racionalmente fazer. O que é errado, né? O que é irracional? O que é tolo? É simplesmente ignorar qualquer uma das formas básicas do bem. É imaginar que elas não existam, que elas não são relevantes. Então, eu até posso optar, dizer, eu não tenho nenhum interesse em buscar conhecimento. Tudo bem, mas eu sei que aquilo é importante, né? Ou eu não pretendo buscar com tanta ênfase o bem da religião, ou mesmo o bem da sociabilidade, mas eu sei que aquilo ali é importante. Eu reconheço que aquilo ali é uma forma básica do bem. Eu não pretendo cultivar o bem do entretenimento, mas eu reconheço que aquilo é uma forma básica do bem. Então, isso permite o quê? Que eu tenha a possibilidade de fazer minhas escolhas livremente e criar um projeto de vida meu, pessoal, único, e ao mesmo tempo que eu possa compreender e estar aberto a respeitar os projetos dos meus semelhantes. Finalmente, e eu acho que é com isso que eu vou concluir, o Finis ele faz uma crítica interessante ao John Rawls, que apresenta uma teoria fraca dos bens, né? No livro da tradução da Unicinos, esse Fin Theory of the Good foi traduzido como uma teoria rasa do bem, né? Só que não é talvez a melhor tradução, né? Porque esse Fin Theory of the Good é mais no sentido de que é uma teoria que ela é pouco exigente, ela é mínima, ela é translúcida, não é? Então, talvez rasa não seja a melhor maneira de traduzi-la. Eu também não gostei de traduzir simplesmente como fina, né? Então, fica aí uma coisa para a gente pensar melhor qual seria a melhor maneira de traduzir, né? Mas a teoria do John Rawls, ela enxerga bens primários, mas eles são apenas liberdade, oportunidade, riqueza e amor próprio, e o Finis vai dizer, olha, isso aí é aquilo que é minimamente necessário para que eu tenha uma comunidade bem ordenada, esses são os bens que todo mundo deve querer, e esses bens primários não podem excluir nenhum projeto de vida, né? Só que qual é o problema? É que o Finis descarta
ele descarta que sejam valores básicos a amizade, o conhecimento, a recreação, a apreciação estética. Então, digamos que os bens que ele coloca como primários na sua teoria da justiça são bens ligados à própria vida, né, à própria existência. Eles são bens que têm um caráter, talvez, um pouco mais acessório, né, já que eles vão ser, talvez, caminho para realizar outros bens, e o Finis deliberadamente se abstém de elencar de maneira mais substancial os valores básicos. Então, o Rawls vai dizer, olha, aqui não vai ter serventia à teoria da justiça, porque quando o Rawls ele opta por ignorar de maneira arbitrária os bens humanos básicos e escolher uma lista de bens muito limitada, sem dar uma justificativa razoável, ele está sendo arbitrário e ele está cometendo uma irracionalidade. Então, o Finis vai dizer, nesse ponto aí, eu recomendo não empregar a teoria de valores básicos do John Rawls. Bom, no nosso próximo encontro, a gente vai continuar com o item 5.4, né, onde ele vai trabalhar as demais regras, né, as demais orientações para que se viva a razoabilidade prática, né, e por hoje, né, nós vamos deixar só esses itens, né? Então, a gente vai fazer hoje um encontro bem curto, né? E aí, vejam, o que nós temos até agora? Um conceito geral do que é a razoabilidade prática e a ideia de que essa razoabilidade prática ela deve obedecer a algumas regras, né? E aí, essas regras, o Finis começa a apresentar para a gente, né? Que é a existência de um plano de vida e a existência de que toda preferência de valores deve ser uma preferência que não ignore deliberadamente ou que não ignore de maneira arbitrária os outros valores. Então, eu vou fazer minhas escolhas de vida? Vou, mas eu devo reconhecer que os outros bens humanos também são relevantes e são cruciais? Sim. Né? Então, essa distinção entre eu escolho, mas eu não desprezo, né? Eu priorizo, mas eu não ignoro o que está à minha volta, né? É o que nos permite compartilhar do bem da razoabilidade prática. Muito bem. Então tá, senhores, então, por hoje, em termos de exposição, é isso, né? E se alguém tiver alguma opinião, alguma questão, algum comentário a fazer, estamos abertos. Vocês têm algo a dizer? Então, muito bem, eu vou aqui parar a nossa gravação. Agradeço a vocês a presença. Tá? Obrigado, mestre. Então tá. E